Bom dia, meu nome é Matheus Sterdi Camolese, do terceiro ano do Ensino Médio integrado ao Técnico de Meio Ambiente, e hoje vim apresentar o trabalho de conclusão de curso junto ao meu grupo, formado pelos alunos Rafael Rodrigues Correr, Rayuri Stefani Rodrigues e Saulo Rosendo Tobaldini. O tema do nosso trabalho de conclusão de curso é Biopirataria na Amazônia, a extinção de animais, os malefícios ao meio ambiente e o contrabando de fauna silvestre. Os objetivos e o foco do nosso trabalho são apresentar o assunto e seus problemas, evidenciar os pontos negativos para o meio ambiente e para a sociedade e questionar e propor melhoria tanto para a legislação quanto para as sanções dos crimes ambientais. A área foco do nosso trabalho é a Amazônia. Mas o porquê a Amazônia? Bom, a Amazônia ela é composta por uma série de ecossistemas, ela é considerada a área de maior diversidade biológica do planeta e também é o maior bioma encontrado no território brasileiro. E também ela é conhecida por ser a maior floresta tropical do mundo. E ela não é encontrada apenas no Brasil, ela pode ser encontrada em outros países como a Bolívia, o Equador, a Colômbia, a Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. A fauna presente, a fauna existente no território amazonense, ela é de extrema importância e ela é rica em diversidade. E ela representa cerca de 80% das espécies de animais brasileiros. Por isso, ela torna um alvo de milhares de contrabandistas do mundo. Todos esses fatos e características, eles fazem da Amazônia um alvo constante de atenção internacional. E por isso, quando o comércio de animais se mostrou tão lucrativo, se mostrou uma atividade bastante lucrativa, bastante movimentada, ele se tornou um negócio. Como esse mercado de animais, como esse comércio de animais, esse novo negócio se mostrou tão lucrativo em meio ao povo, a situação fugiu do controle. O movimento ele foi tão intenso que áreas que não eram descobertas começaram a ser extraídas e, consequentemente, a fauna deste lugar também começou a ser explorados. E junto a isso veio diversas consequências negativas. Por isso, em 1967, todas essas práticas elas passaram a ser ilegais, ou seja, o comércio de animais começou a ser ilegal, começou a ser crime. Assim, a população que anteriormente se sustentava através desse comércio começou a ser marginalizada, e por não encontrar outros meios, outras alternativas financeiras, começaram a surgir os mercados clandestinos, denominado biopirataria. Mas o que é a biopirataria? Bom, biopirataria é um termo usado para a prática de exploração e utilização ilegal de recursos naturais, contrabando de animais silvestres, que é o foco do nosso trabalho, e também roubo de conhecimentos indígenas, que são levados para o interior e o exterior do país de forma clandestina. O termo biopirataria em si é algo muito novo, mas o problema por trás de tudo isso é muito antigo. Ele teve seu marco inicial há 500 anos atrás, na época da colonização, com a exploração do pau-brasil por Portugal. Então, dessa forma, o tráfico de animais, que é o tema desse trabalho, ele ainda representa um grande problema para o território brasileiro, porque é uma das maiores ameaças à biodiversidade do Brasil. Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre as modalidades do mercado ilegal na biopirataria e um pouquinho sobre os impactos negativos da biopirataria. Bom pessoal, falando um pouquinho mais aí sobre a biopirataria, agora a gente vai falar sobre as modalidades da biopirataria, que é esse certo mercado ilegal que a gente percebe logo de cara, né? Que é a venda dos animais que são tirados de lá para o pessoal que gosta de colecionar certos animais, assim, vamos dizer, exóticos, que não é tão presente no nosso dia a dia como um cachorro, um gato. E para aqueles pessoal que quer ter o seu próprio zoológico, seja na sua casa, na sua chácara, no seu sítio ou em algum outro lugar, acaba não sendo tão importante assim o lugar, né? E tem também até um comércio internacional desses animais, tem também um comércio com fins medicinais e experiências científicas e até um comércio de produtos da fauna, que aí acaba englobando mais uma parte de artesanato assim e tudo mais. E o pet shop também, que é uma venda como se fosse um produto mesmo dos animais, né? Por exemplo, no mercado internacional, uma arara azul, aí, dependendo da espécie dela, ela vai passar a estar valendo até 60 mil reais. Um micro-leão dourado ele pode valer 20 mil reais. No artesanato, os animais que eles mais vão sofrer esse baque, né?
é os animais de pele, tipo a onça pintada, o jacaré, a jiboia, o teiu. Esses animais eles sofrem mais pela pele ou pelo couro, que você consegue trabalhar mais em cima disso. Aí na parte mais científica ou até para remédio, acontece também o mercado ilegal. E os animais que mais vão sofrer vai ser a jararaca, a cascavel e as aranhas. Um exemplo é um animal até que bem presente, algumas pessoas já podem até ter visto, é a cascavel. Ela pode valer em torno de 1.400. Lembrando que esses valores eles são em dólar, porque o que mais manda nisso é o mercado internacional. E a nossa moeda internacional é o dólar. Então esses animais ele tem um valor muito alto, acaba, vamos se dizer assim, entre aspas, valendo a pena o tráfico de animais. E o comércio de pet shop, que é a venda comum, não tão comum assim, né? Mas é uma venda mais, tipo assim, que vai acontecer do dia a dia, que os animais que mais sofrem é o sagui, a tartaruga, a jiboia. Não sei se todos puderam ver, mas no Rio de Janeiro estava tendo uma feira e alguns policiais encontram o pessoal vendendo sagui em meião de jogar bola. Eles colocam o sagui lá dentro, uns dá até bebida alcoólica para alguns ficarem... Eles ficam bem bobinhos e acabam comercializando, e esses animais acabam sofrendo isso. Bom, pessoal, continuando então falando um pouquinho mais sobre a biopirataria, agora a gente vai falar os impactos negativos da biopirataria, que é a consequência de quando aquele animal é retirado daquele lugar, daquela biodiversidade ali onde ele está presente todos os dias, né? Então agora não importa mais pra gente para onde esse animal vai ir, por quanto ele vai ser vendido, se ele vai ser vendido na própria região, se ele vai ser vendido em outro país, isso pra gente não importa mais. O que importa agora, o que vai ser a nossa conversa, é o que vai acontecer com aquele determinado lugar depois que aquele animal é retirado dali. Quando ele é retirado, isso mais para frente pode gerar uma certa ameaça de extinção, que é onde entra o livro vermelho de ameaças à extinção, que ali não está registrados os animais extintos, mas os animais que futuramente poderão estar extintos. Em uma pesquisa que fizeram em 2018, foram registrados 12.254 espécies de animais que estavam em ameaça de extinção. Em uma nova pesquisa que fizeram, eles tiveram que acrescentar 546 espécies de animais. Porém, eles retiraram 170 espécies de animais. Fazendo um jogo de números, a gente pode ver que mais entrou animais nessa atualização do que fizeram do que saiu. Então, a gente está indo de mal ao pior, né? Saiu um pouquinho, mas entrou mais que o dobro aí. Entrou 3 vezes mais até dos animais que acabaram saindo. E isso pode gerar uma perca muito grande na biodiversidade presente naquele determinado lugar. Por exemplo, pode alterar a cadeia alimentar daquele certo animal que estava ali, que já estava tudo ocorrendo normalmente, mas a partir do momento que ele está na ameaça de extinção, ele já não acha mais tanto naquele lugar, ele não está mais presente. Então, se ele está extinto, nem ali ele vai estar mais. Então, o ambiente que ali convivia, que era normal encontrar aquele bicho ali, aquele animal, agora já não encontra mais ele. E esses é um dos impactos negativos da biopirataria. Bom dia, meu nome é Saulo, eu vim falar sobre as principais rotas e transportes da biopirataria. No Brasil, o comércio de animais silvestres ilegais ocorre principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e tem como destino as regiões Sul e Sudeste. Esses animais chegam ao seu destino através de transportes rodoviários, transportes aéreos e transportes fluviais. Quando esses animais chegam em grandes centros, como a cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, eles são submetidos a feiras livres populares e também a exportação para outros países e outros continentes, como a América do Norte, a Europa e a Ásia. 9 em cada 10 animais silvestres ilegais acabam não chegando ao seu destino final com vida pelos sofrimentos que eles acabam sofrendo, né? Seja pelos caçadores no momento de extração ou pelos traficantes, que ao tentar driblar a fiscalização, machucam esses animais e dão sedativos para tentar fazer com que eles pareçam mortos, né? E que não sejam descobertos pelos fiscais.
Na América Latina, a gente tem países como a Venezuela, a Colômbia e as Guianas, que tem um mercado muito aquecido de animais ilegais, e eles contribuem em grande parte para extravios dos animais silvestres. Podemos destacar também algumas cidades brasileiras que são muito importantes para todo esse processo de extravio de animais ilegais, e são essas as cidades de Tabatinga, de Manaus, de Rio Branco, Foz do Iguaçu, Uruguaiana. Eu vou falar agora sobre os mecanismos do tráfico. É importante frisar que o tráfico de animais, assim como todo tráfico, toda atividade ilegal, ele muda muito ao passar dos tempos, né? Porque os fiscais vão ficando mais espertos, os métodos já ficam mais conhecidos, mais visados, então esses mecanismos eles são atualizados após um período. Devido à dificuldade de fiscalização no transporte aéreo, o tráfego aéreo ele é muito utilizado, né? A empresa nacional que cuida disso, ela não consegue fiscalizar muito bem, até pela quantidade de número de voos que chega e sai do Brasil, pelas quantidades de voo que acontecem no nosso país. Esse é um método, né? Uma forma de traficar. É muito comum também a gente ver os contrabandistas falsificando documentos, né? Eles falsificam carimbos, falsificam assinaturas, falsificam declarações, falsificam documentos, e para tentar fazer com que esses animais eles sejam legitimados, mas eles não são, né? Eles são falsificados. Outra forma que os traficantes usam para contrabandear animais são o tráfico por meio terrestre mesmo, onde eles viajam com os animais em carros de passeios, em ônibus, em caminhões, e também eles acabam mandando ovos e alguns animais de pequeno porte por correios ou empresa de transportadora e logística. Outra coisa que ocorre também é o uso de documentos adulterados para ocultar atividades ilegais, como, por exemplo, às vezes um determinado animal ou uma determinada espécie está proibida de entrar em outro país, então, por conta do seu país de origem. Então, os falsificadores eles adulteram o documento, adulteram o país de origem, tornando assim legal a entrada desse animal no país. Como, por exemplo, se o Chile ele proibir uma ave brasileira e os falsificadores eles irem e adulterar a origem da ave brasileira no documento, colocando que a ave é de origem peruana, eles vão fazer com que o animal ele seja permitido a entrada dele dentro do Chile. Então isso é bem recorrente também, acontece bastante. Bom, sou Rafael Rodrigues Correr e eu vou falar um pouco sobre a biopirataria e as consequências que ela causa para nós. Vou começar falando um pouco sobre a área sanitária. O transporte desses animais é feito de maneira ilegal e irresponsável. E na grande maioria das vezes, o controle sanitário acaba nem sendo feito. Isso pode acarretar diversos problemas para a gente, como a transmissão de doenças em geral, tanto para nós quanto para nossos animais de estimação. Bom, um exemplo dessas doenças é a própria febre amarela, que, tendo um animal contaminado, basta um mosquito para disseminá-la. Agora, partindo para a área socioeconômica, a gente pode dizer que a biopirataria ela causa diversos danos para a nossa economia, pois todo esse capital movido por esses animais, ele acaba caindo na mão desses criminosos, sem deixar qualquer parte do Tesouro Nacional em nossas mãos. Por último, eu vou falar sobre as consequências dela na área ecológica. Esse deslocamento antrópico da fauna, ele acaba sendo muito prejudicial, pois como esses criminosos eles fazem isso de maneira desenfreada e sem tempo, sem dar um tempo à natureza, acaba sufocando. E isso pode causar até mesmo a extinção de certos animais, pois a natureza não consegue recompor isso. Agora eu vou falar um pouco sobre a legislação e a fiscalização que rege essa área. Esse controle, geralmente é obtido por meio de denúncias anônimas. E com assistência da Polícia Federal e do próprio IBAMA, eles realizam a verificação das principais rotas desse tráfico. Porém, na maioria das vezes, esses criminosos transportam esses animais de maneira que chame o menos de atenção possível. Essas investigações, elas têm como principal objetivo recapturar e devolver esses animais para o seu habitat natural. E acarretadamente, identificar e tomar as providências necessárias com as pessoas que estavam envolvidas.
Em 2003, foi criado o primeiro departamento, que se dedicava única e exclusivamente ao atendimento desses crimes ambientais. Também foi criada uma delegacia de combate a crimes contra o meio ambiente e patrimônio histórico. A Lei nº 5.197, de 1967, ele é a primeira legislação brasileira e ele foi criado para atender e cumprir com proteção de animais selvagens. Eles acabaram tornando a caça e o mantimento de animais em cativeiro atividades ilegais. A maior parte dos animais é transportada em veículos de pequeno porte, utilizando técnicas que levam muitas espécies à morte. Eles usam malas de viagem, fundos falsos de carro e optam por trazer as espécies como filhote, porque dão menos trabalho e chamam menos atenção, diz o coronel policial militar ambiental. A utilização de técnicas de inteligência que permitam conhecer a dinâmica desse fenômeno criminoso e identificar todos os envolvidos representa uma necessidade. Só através dela é possível identificar todos os envolvidos, e não apenas um ou dois elos dessa cadeia criminosa. Além disso, uma boa investigação também representa uma considerável economia de recursos ao fornecer informações precisas para embasar as decisões de natureza preventiva ou repressiva a serem tomadas, diz Francisco Perazzoni, delegado da Polícia Federal. Agora, eu vou comentar um pouco sobre as leis. A principal peça legal para o combate ao tráfico de animais silvestres é a Lei de Crimes Ambiental nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que estipulou no artigo 29: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre sem devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida, pena de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1. Ocorre nas mesmas penas, inciso 3, quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Parágrafo 2. No caso da guarda doméstica da espécie silvestre, não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Também, ela é aplicada o artigo 32 da mesma lei. Praticar o ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena: de 3 meses a 1 ano e multa. Pelo fato de as penas para esse crime serem inferiores a 2 anos, menor potencial ofensivo, elas são submetidos à Lei nº 9.099, de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais civis e criminais e abre a possibilidade da transação penal e não abertura do processo judicial. Diante da nossa pesquisa, então, concluímos que o primeiro passo a ser dado para a diminuição e futuramente o fim deste crime é acabar com o costume da população em manter animais silvestres como animais de estimação, porque além de financiar o crime, financiar o tráfico de animais silvestres, o animal acaba sofrendo, pois ele não vai estar no seu habitat natural e, consequentemente, ele não vai conseguir se adaptar àquilo. Outro ponto que devemos levar em consideração é a fiscalização. Bom, a fiscalização ela deveria ser muito mais rígida e deveria existir um maior comprometimento dos órgãos responsáveis pela proteção desses animais destinados, como, por exemplo, o cumprimento das leis ele é fiscalizado pelo IBAMA, e cabe a ele autuar as infrações contra a fauna e a flora brasileira e tomar as atitudes drásticas junto à polícia ambiental. E por mais que seja difícil o acesso por conta do território amazonense ser um território de mata fechada e difícil acesso, deixa a desejar. Então, investimentos nas áreas, investimento nos setores do combate ao crime ambiental já seria um grande passo para diminuições destes. Levar a conscientização ambiental, levar a educação ambiental até a população também. Todos esses fatores, consequentemente, eles resultariam numa grande diminuição da perda da nossa fauna brasileira. Ao longo da nossa pesquisa, chegamos a uma conclusão de que as pessoas elas têm noção do que está acontecendo, mas não têm noção da gravidade do problema.
Às vezes as pessoas sabem que existem esse tráfico de animais, que existe esse comércio ilegal, porém elas não sabem a gravidade, as consequências, o que vai acontecer a curto e a longo prazo. Então, levar informação à população é essencial para que futuramente não ocorra o esgotamento da nossa fauna brasileira.